A fraqueza de Deus. Irmãos, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus e eu acho interessante assim, quando dá para lembrar algumas coisas mais específicas que a gente aprendeu quando fazia o curso de teologia, né? Essa questão de algumas expressões que são atribuídas a Deus e que entra em choque com a revelação sobre os atributos naturais de Deus. Os atributos naturais de Deus é que Ele é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas. Aí de repente aparece um texto bíblico falando, conforme nós pregamos domingo passado, da loucura de Deus. E no mesmo texto bíblico, abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 25, que é o mesmo texto da semana passada, que vai usar a expressão, a segunda expressão sobre o próprio Deus. A segunda parte do versículo de 1 Coríntios 1, 25 diz assim, e a fraqueza de Deus, é mais forte que a força do homem. Existem umas outras expressões teológicas que é muito interessante assim, textos que dão formas e estados humanos a Deus. Formas, o coração de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus. Esses textos são chamados de textos antropomórficos, que dá formas humanas a Deus, ou então estados de Deus. Por exemplo, o estado de loucura, o estado de fraqueza. Quanto aos sentimentos, o nome é outro. A linguagem é uma linguagem chamada antropopática, que é o que dá sentimentos a Deus. E um dos sentimentos que humaniza muito a Deus é quando fala que Deus tem ciúmes. Ele tem ciúmes da gente. A gente até canta uma música, né? Deus tem ciúmes de mim. Mas os outros sentimentos, a tristeza de Deus, a alegria de Deus. Então é uma linguagem chamada linguagem antropopática, que dá sentimentos a Deus. Quando nós vemos essas expressões sobre a fraqueza de Deus, a gente vai entender que na revelação bíblica, o Senhor se preocupou em cada vez mais ficar bem próximo da gente. Próximo. A Bíblia vai falar em Isaías 57 que Ele habita no alto e sublime trono. Depois a Bíblia, e mais também habita entre os contritos e os aflitos de coração. Mas depois a Bíblia revela, faz uma promessa sobre Jesus, que Ele vai ser chamado Emanuel. E o significado de Emanuel, a igreja já sabe, Emanuel é Deus conosco. Então aqui juntinho. Mas aí Deus faz uma coisa que aí eu ajunto as duas coisas, né? A loucura de Deus, que vai se enfraquecer quando Ele não se contém em estar junto conosco, mas Ele decide estar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Por quê, queridos? Porque o pecado deixou o homem muito fraco. Quando você vai ver a origem, como que o pecado entrou no mundo, você vai encontrar um Adão logo depois de pecar, com medo, envergonhado, e depois o pecado trouxe alguns efeitos colaterais. O ser humano, você vai ouvindo, pegando os momentos, os dramas do Gênesis, você vai encontrar uma outra coisa forte que o pecado produziu no ser humano, que é um ser propenso à autodestruição. E a outra coisa, destruir o seu semelhante. Pouquíssimos mamíferos, você encontra exceções na natureza, mamíferos da mesma raça se autodestruindo. Você vai encontrar aí no Discovery Channel algumas coisas relacionadas a isso, mas não é uma prática da natureza. Agora o ser humano não. O pecado trouxe essa disposição do homem se autodestruir e destruir o seu semelhante. E mais ainda,
O pecado foi deixando esse homem fraco, esse homem débil, esse homem medroso, esse homem que quer exterminar a si primeiro e depois o seu semelhante, mas também aonde ele vive. Nós somos seres que degradamos a região onde que nós vivemos, o meio em que vive. E o próprio Deus olha para esse homem assim, fragilizado, fraco, com todas essas propensões, e ainda vitimado por dois inimigos. O primeiro, que é Satanás, e o último inimigo, que a Bíblia chama que é a morte. Esses dois inimigos ainda vitimiza esse homem, um com as suas provações, tentações, e um alvo tétrico que ele tem sobre nós. João 10:10 vai falar que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E a morte que o apóstolo Paulo vai apresentar para nós em 1 Coríntios 15:26, sendo chamada de o último inimigo. Primeiro é Satanás, o último é a morte, conforme a Bíblia fala. E o que Deus faz então, irmãos? Para alcançar este homem fraco, esse homem frágil, esse homem com essas... Tadinho de nós, né? Eu olho para nós com a dó de nós. Rapaz, se não fosse Deus, sabe o que Deus faz? Ele se enfraquece conosco. E onde está a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus está em Cristo Jesus. Eu quero de novo que vocês conheçam um texto que fala muito sobre Cristo no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em Isaías 53, leia esses primeiros 7 versículos de Isaías 53, irmãos, que eu achei uma coisa maravilhosa sobre esse texto, que é o texto que os rabinos proíbem os judeus de lerem. Eu vi uma reportagem sobre isso, eu falei assim, eles fazem aqueles cortes, né, para chamar a atenção da gente, o texto que é proibido o judeu ler. Aí fui ver, Isaías 53, e tem outros textos, mas o mais famoso é Isaías 53. Olha o que diz Isaías 53, por favor. Os primeiros versículos de Isaías. Logo que eu achar, né? Porque eu fui para Jeremias aqui. Eu sou crente raiz, eu não uso aplicativo. Os crentes modernosos, Nutella aí. Brincadeira, irmãos, eu uso sim. Quem creu em nossa pregação, diz a palavra, esse é o capítulo proibido, tá? Para os judeus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelados os braços do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que desejássemos. Foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Olha aqui Deus se enfraquecendo na pessoa de Jesus Cristo para alcançar, para libertar o homem enfraquecido pelo pecado. Jesus então decide ser igual. Ele decide ser igual a nós. Ele decide passar pelas fases que um ser humano passa, para que
você venha compreender como nós, Jesus também se enfraqueceu a esse ponto. Mas é interessante que quando você olha para Isaías, você vai lembrar também, há um texto muito paralelo com Isaías, que é a expressão que Paulo usa, e eu gostaria que vocês fossem também para esse texto, que é de Filipenses. Vá lá para Filipenses, capítulo 2. Você vai encontrar, a partir do versículo 7 de Filipenses capítulo 2, é como se fosse assim, uma comparação com Isaías 53. A Bíblia vai dizer assim no versículo 7 de Filipenses 2: mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, para libertar esse homem enfraquecido, Jesus decide ser igual. Mas ele deixa algumas coisas muito interessantes, irmãos. A fraqueza de Cristo não lhe tirou a capacidade de obedecer. Mas a gente fica falando, né? Quando a gente quer explicar alguma situação em que caímos em algum pecado, a gente vem sempre com uma frase bíblica também: a carne é fraca. A carne é fraca. Não entendo essa expressão de que a carne é fraca. A impressão que eu tenho é que a minha carne é forte, né? Mas, irmãos, a nossa fraqueza, ela não nos tira a capacidade de obedecer. Somos fracos, mas somos capazes de sermos obedientes. A fraqueza de Cristo não lhe tirou a capacidade de ser obediente, e tendo sido encontrado em forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa fraqueza não nos tira a capacidade. Jesus demonstra esta coisa que mais deixa Satanás irritado, é quando Satanás se encontra com alguém que está disposto a ser igual a Cristo na questão da humilhação. Gente, você quer alegrar o diabo? Empine o seu nariz, dá uma de orgulhoso, dê algumas carteiradas. Olha a frase que o diabo mais gosta de ouvir na sua boca: você sabe com quem você está falando? Gente do céu, isso é muito pedante, sabe? Deus só aceita essa frase, você dizendo, se por acaso você tiver com mal de Alzheimer e chegar para alguém: você sabe com quem está falando? Porque eu não sei. Porque só assim você pode dizer essa frase, se você realmente tiver o lapso de memória. Mas chegar para uma pessoa mais humilde, chegar para um frentista, chegar para alguém em que você quer se impor, você sabe com quem você está falando? O diabo fala: esse é dos meus. Porque o orgulho é o combustível assim para nos aproximar do diabo. Nós ficamos pedantes, nós ficamos metidos, nós empinamos, nós achamos, irmãos, e olha, e se pegue, tá? Fique atento. Eu tive uma experiência tão interessante. Uma pessoa me ligou, e a pessoa pegou e falou assim: é da Igreja Batista Nova Aliança? Eu falei assim: olha, eu gostaria que vocês trouxessem uma cesta básica aqui para mim, se possível ainda hoje. Mas ela falou com um tom tão assim, de dar ordem, que na hora eu falei assim: irmãos, desculpa. Eu falei: vou mandar essa irmã orar. Não era orar é você que é crente, eu mandei ela. Mas, irmão, na mesma hora eu falei assim: mas quem está precisando aqui? Quem pode fazer isso? Eu falei assim: pois não, o farei ainda hoje. E fui, irmãos. A minha carne estava com muita raiva. Eu falei assim: nossa, não sabe nem pedir uma cesta básica. Mas, irmãos, quem podia pedir a cesta? Quem podia dar a cesta? Eu fui levar a cesta para a pessoa que pediu. Mas eu confesso aos irmãos que minha primeira vontade, porque ela não falou do jeito que eu queria ouvir: pelo amor de Deus. Outra experiência que eu tive já é de muita humilhação. Aquele dia foi demais. Alguém me pediu ajuda e eu falei assim: eu vou arrebentar agora com essa minha ajuda. E dessa vez eu não descansei na igreja não. Fui com a pessoa no mercado e falei assim: dei o carrinho para ela e falei assim: a senhora vai fazer a compra que a senhora precisar para a sua casa. E fiquei na porta do mercado orando: meu Deus do céu, o que eu fiz? Não, irmãos,
Que coisa terrível! Quando aquela mulher se aproxima do caixa, que eu olho para o carrinho dela, eu fiquei com vontade de chorar. Sabe por quê? Não era porque o carrinho estava lotado. O carrinho tinha poucas coisas, pouquíssimas coisas, um saquinho de arroz, um negócio. Eu falei assim: não, peraí, a senhora não pode, é isso. Assim, é isso que eu estou precisando. O senhor falou para colocar, gente, olha só. Eu falei assim: não. Aí eu dei uma volta legal com a mulher dentro do mercado. Mas irmãos, a humildade daquela mulher mexeu. Eu falei assim: isso aqui é uma pessoa humilde, podia se aproveitar, né? Podia encher o carrinho, mas não funcionou. Satanás gosta muito do orgulho, gosta muito de ser orgulhoso, levantar. Você, pelo amor de Deus, você é um comedor de arroz com feijão como qualquer outra pessoa. Não tem nada que te faz superior a ninguém. O seu cargo, o seu dinheiro, os seus bens materiais não te faz melhor do que ninguém. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ou melhor, vamos dar uma de pentecostal aqui, irmão. Fala Deus. Fala, bate Jeová. Eu amo essas partes, irmão. É muito legal. Bate Jeová. Dá uma baixada assim que Jeová dá uma bolacha de você. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Ô bicho, dá um de humilde aí, pega água para mim. Quem der água para um profeta receberá galardão de profeta. Não quero jarro não, só um copinho mesmo. Queridos, quando Jesus diz assim que ele humilhou, Jesus recebeu, eu separei 3 agravos que Jesus recebeu: chibatadas, cusparada e espinhos. 3 agravos. As chibatadas têm um contexto de tapas e murros que fere rápido, com muita dor, quando você é agredido fisicamente. A cusparada, ela está ligada a uma ofensa moral muito grave. Quando alguém recebe uma cusparada, é uma ofensa moral, assim, de muita humilhação, e Jesus recebeu tudo isso. Os espinhos da coroa de Jesus, está ligado, sabe aquele corpo estranho que invade a sua vida, e fica ali, fere por mais tempo, cria feridas, cria situação, como diria a Maressa, purulenta. Minha filha está falando difícil com termos medicinais agora. Purulenta não é pulenta, irmãos, é uma coisa purulenta, com pus. Pois é, a chibatada, a cusparada, Jesus então demonstrou toda a sua humilhação, sofrendo esses sofrimentos, um sofrimento físico, emocional, sofrimento espiritual, tudo para se fazer igualzinho, para ficar fraquinho que nem a gente. Essa é a fraqueza de Deus. E é interessante, irmãos, que depois Jesus arrebentou, ele passou por toda essa situação, mas ele foi morto como todo ser humano, aí passa por uma experiência sobrenatural, que vai mediatizar todo ser humano que crê nele, para passar por essa experiência da ressurreição, e ir com ele, e passar pela ressurreição, pela experiência da ressurreição, e se afastar eternamente dele. Aí Jesus é exaltado, ele passa pela crucificação, e passa pela ressurreição, aí ele vira o tocha. Só que não, mesmo depois de exaltado, glorificado, Jesus continua fraco, Jesus continua frágil. Sabe por quê? Por causa da gente. A Bíblia vai dizer assim, sobre a exaltação de Cristo. Olhe lá para Filipenses, vou colar em Filipenses agora, tá? Olha para Filipenses versículo 9. Por isso Deus o exaltou, depois que ele foi humilhado, cusparado, chibatado, espinhado, tudo isso. A Bíblia vai dizer que ele foi exaltado, versículo de número 9. Por isso Deus o exaltou na mais alta posição e deu o nome que está acima de todo nome. Mas mesmo assim, sabe por quê, irmãos? Por causa do corpo dele. Sabe por que Jesus continua frágil? Sabe por que Jesus continua? Por causa de nós, que fazemos parte do corpo de Cristo.
Duas expressões bíblicas em Colossenses 1,18 fala que ele é a cabeça desse corpo. Paulo vai dizer também em Efésios capítulo 5 que ele é a cabeça do corpo e salvador também do corpo. Por ele ser a cabeça desse corpo que somos nós, ele continua sendo fragilizado. Sabe por quê? Quando uma pessoa não se relaciona com Cristo, olha aqui para mim, porque isso aqui é para você, hein? Talvez você esteja precisando. Existe uma relação que o ser humano tem que ter com Cristo através de uma coisa chamada a fé que salva. A fé que faz você crer em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Na ausência dessa fé, quando o indivíduo não tem uma relação com Cristo, através da fé salvadora, a incredulidade faz de Cristo uma pessoa fraca, uma pessoa frágil. Na ausência dessa fé, Cristo continua sendo humilhado, Cristo continua sendo atingido, Ele continua sendo discutível. Será que Cristo é isso mesmo? Qualquer criatura pode discutir a pessoa de Cristo. Como é fácil não crer em Cristo, não crer que Cristo é Deus, não crer que Cristo é o Todo-Poderoso, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. As pessoas reagem a isso. Ele não tem um compromisso com Cristo como uma fé salvadora, porque a fé salvadora, queridos, ela transforma o indivíduo. Quando o indivíduo é impactado com a pessoa de Jesus e não consegue deixar de ter uma outra atitude senão crer nele, ele é transformado. A Bíblia vai chamá-lo de nova criatura, em 2 Coríntios 5,17. E a outra fé que segue a fé salvadora é a fé comprometedora. Você crê em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aí você tem uma segunda etapa da fé salvadora, que é a fé que te faz se comprometer com Ele, a fé que te faz querer. A Bíblia vai dizer em Efésios 2,10, que antes vai haver as expressões que pela graça nós somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, mas no versículo 10 vai dizer que nós somos criados para nos comprometermos com Ele. Não, essa expressão não está lá, mas para realizarmos as coisas que agradam a Deus. Efésios 2,10. Olha, só para eu não ficar aqui falando, supondo do que eu estou falando, eu acho muito lindo esse versículo, porque ele segue logo depois dos versículos que o crente mais gosta. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 vai falar o porquê que Deus faz tudo isso. Porque somos criação de Deus. Diga amém. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Quando nós temos a fé salvadora do versículo 8 de Efésios, nós passamos para o processo da fé comprometedora, que eu me comprometo com esse Cristo para realizar o que precisa ser realizado. Na ausência dessa fé comprometedora, o corpo de Cristo fica fraco, fica frágil. É muito fácil atingir a igreja, né? A igreja é cheia de defeitos. Nós continuamos essas pessoas assim, que dá tantas provas, né? A gente pisa tanto na bola, a gente erra tanto. É tão fácil falar mal da igreja, é tão fácil jogar pedras no corpo de Cristo. Por quê? Porque são feitos por nós, seres humanos, que erram. Aí é fácil atingir o corpo. E quando o corpo é atingido, você lembra, eu amo quando Cristo fala para Paulo assim, Paulo, Paulo, não, ele fala Saulo, Saulo, né? Porque ali Paulo era chamado de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegue. Quem Paulo perseguia? Paulo perseguia a igreja. É muito lindo isso. Então a igreja é frágil, é atingível, é fácil meter o pau na igreja, é fácil. Em Cristo, então, se torna fraco junto conosco. Mas isso vai acabar. Diga amém, fala. Vai acabar, irmãos. Essa mamãe. Tá fácil agora, tá fácil. Atingir a Jesus com a incredulidade, com a falta de provas científicas sobre Jesus. Eu lá estou precisando de prova científica, eu sei o que Ele fez em mim. Uma igreja como nós, cheias de defeito, fácil atingir. Mas só faz isso quem não tem a fé salvadora e quem não tem a fé comprometedora.
Porque um crente comprometido com Cristo, quando vai falar mal da igreja, ele está falando dele mesmo. Mas queridos, a Bíblia vai dizer assim no texto que eu propus hoje: e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Essa força, essa fraqueza mais forte do que tudo isso, é que vai nos levar então para o fim dessa bagaceira toda que chega. Vai chegar um dia que Deus vai dizer assim: basta. Vai ser quando, irmãos? Eu achei um texto tão lindo, 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 que eu queria compartilhar com vocês para a gente chegar pertinho do final da mensagem. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. É lá em Apocalipse que a coisa vai... Tem um texto e que vai aparecer essa discrepância da revelação de Cristo, né? E agora, onde Cristo vai aparecer assim, olha que coisa linda. Apocalipse capítulo 5, por favor. Acompanhe comigo esse drama que João está tendo aqui no capítulo 5. Ele está com um livro lá na mão, ele não está conseguindo abrir o livro nem ler. De repente, uma voz vem e faz essa revelação sobre Jesus assim, olha, versículo 5 de Apocalipse 5. Então, um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nação. Tu os constituíste reinos e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Olha que revelação massa que eu encontrei nesse texto. Os choques das revelações de Cristo. O cordeiro e o leão no mesmo texto. Irmãos, a relação que nós temos com Cristo hoje, a fraqueza de Deus, está ligado a essa coisa dele ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele vir como leão da tribo de Judá, ele vai instaurar o teu reino aqui na terra, e não vai querer reinar sozinho. Ele vai pegar essa cambada de fracos, de frágeis como nós, e vai nos colocar no lugar aonde Ele quer que nós estejamos. Não mais como fracos, não mais vitimados por Satanás, e nem pelo último inimigo que é a morte, mas livres de tudo aquilo que nos angustia. Dá uma olhadinha em Apocalipse 21:4, vai rapidinho lá para o final de Apocalipse. Você vai estar livre de tudo isso aqui, ó. Um dia, nós que somos fracos, a fraqueza não existirá mais. Nós seremos um ao lado daquele que não vai ser mais o Cordeiro de Deus, mas o leão, o que vem com poder e grande glória. Essas duas expressões sobre o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus no mesmo capítulo me encheu de alegria. Eu falei assim: nossa, aqui está Cristo dos dois jeitos, Cordeiro, leão. Muito legal, capítulo 5. Aí diz assim, ó o versículo 4 do Apocalipse 21. Aqui eu tenho que dar vocês têm que dar um glória a Deus depois que eu acabar de ler. Então se prepara, olha. Enxugará dos seus olhos tudo aquilo que nos enfraquece, irmãos, olha. Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, o último inimigo foi vencido. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Posso ouvir? Ah, não, aplauda o Senhor e fala glória a Deus. Levanta aí, irmão, se você for crente. Levanta aí se você quer passar por essa experiência. Levanta aí se você quer realmente ter essa experiência de confirmar a sua fé salvadora e a sua fé comprometedora. A Bíblia vai dizer assim no capítulo
6 e no capítulo 7 de Efésios 2. Deus, olha, ó Cristo agora não mais fraquinho e não nos deixando mais fracos. Deus nos ressuscitou com Cristo, Efésios 2, versículos 6 e 7. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Olha só, irmãos, para conosco em Cristo Jesus. Cristo se fez fraco, fraquinho, para se identificar comigo e com você. Ele sabe onde dói, por que dói. Ele sabe a sua angústia, a sua tristeza, a sua fraqueza. Ele sabe que você não conseguiu. Ele sabe que você pisou na bola. Mas foi por isso que Ele fez o que fez por você. Então creia, a fraqueza de Cristo é para te alcançar, não para deixar Ele atingível. E saiba, aquele que está em Cristo não pode ser atingido por nenhum condenador dessa terra, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na sua fraqueza, se renda àquele que se fez fraco para te fazer forte.